Muitas pessoas, em um determinado momento de suas vidas, serão chamados aos trabalhos mediúnicos, uns mais cedo, outros mais tarde. Mas há aqueles que serão chamados aos trabalhos de direção de um terreiro de Umbanda. Poderão receber avisos, mensagens de que esse será seu caminho espiritual. E quando isso acontecer, o que deve ser feito? Por onde começar? Tirando-se aqueles missionários como Zélio Fernandino de Moraes, que aos 17 anos teve em comum chamado, uma liderança nos trabalhos de Umbanda exige alguns requisitos que vamos recordar no dia de hoje. Assim, um futuro dirigente não bastará alegar mediunidade, ter antepassados dirigentes ou um chamado espiritual de seus guias. Além disso, deverá ter maturidade emocional para compreender a gravidade do problema dos outros quando chegarem pedindo ajuda. Aprender a ter tolerância com os diferentes de credo, raça, situação financeira ou orientação sexual. Compreender a gravidade das perdas de familiares, os problemas financeiros, os muitos sofrimentos que existem. Saberá dar um conselho capaz de consolar, aprendendo a ouvir. No plano físico, ter sua vida organizada, se possível, as metas escolares concluídas, porque vão absorver bastante o tempo. E uma maturidade familiar e sexual, devendo tratar a todos com respeito devido a um irmão. E isso poderá exigir um pouco mais de tempo. Espera-se de um dirigente mais humildade e menos vaidade. A humildade faz parte do próprio lema da Umbanda, ditado pelo caboclo das 7 encruzilhadas. Um dirigente deverá entender que aquele que mais trabalha em um grupo mediúnico será aquele que mais deve junto à espiritualidade maior. Então, trabalhar muito para quitar suas dívidas espirituais deve ser motivo de felicidade, mas não de orgulho a ninguém. Desse modo, pela vaidade, muitos dirigentes alimentam a ideia de que seus guias são os melhores, os maiores, os mais bonitos, ou desejam uma adoração permanente de seus seguidores sem nenhum sentido, alimentando seus egos. Nesse culto a si mesmo, vai acreditar que não necessita aprender mais nada na vida, já que o espiritual vai responder-lhe tudo o que necessita, quando e como quiser. Esquece que um médium faz parte de uma equipe espiritual, sendo participante ativo dos trabalhos de nossos guias, e como uma equipe terá de estudar e aprender por toda a vida. Obviamente, todo médium terá especial veneração a seus guias e nem permitirá desrespeito com eles, já que sempre serão seus melhores e mais preciosos amigos. Mas muitos dirigentes acabam confundindo a entidade com eles mesmos, como se fossem apenas um único indivíduo. Ou com o tempo, crendo serem eles detentores de forças que de fato não têm. E tal pensamento geralmente abre portas aos mais desastrosos problemas espirituais para si e para o grupo mediúnico. Lembremos as palavras de Jesus em Mateus 18:7. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Assim, o Mestre nos fala que o mundo onde vivemos ainda necessita de exemplos ruins para que todos possam aprender com eles, mas quem provoca tais barbáries haverá de ser severamente punido.
Nosso antigo dirigente espiritual sempre nos advertia com 2 palavrinhas: somos vitrine. Portanto, não se espera a santidade de um dirigente espiritual, já que somos todos imperfeitos, mas que ele nunca se envolva em questões graves que sejam apontadas pela sociedade como crimes, ou que seja apontado como exemplo de pessoa com péssimo comportamento. Um dirigente precisa vigiar sua vida privada e social, cujo preço sempre será a perda de sua credibilidade se não fizer. Até aqui, vimos valores espirituais que um dirigente deve ter, mas também possuir dons administrativos para a manutenção de um terreiro. Não bastará apenas ter dons mediúnicos, ter conhecimento, mas deverá providenciar o recolhimento de valores que paguem taxas básicas, reformas e ampliações, sendo capaz de mobilizar médiuns, colaboradores e a comunidade nessas tarefas, sem esquecer o objetivo principal daquele lugar existir, que é a caridade. Enfrentando a realidade de frente, como deve ser, nossa pergunta será: você está preparado? Estará pronto com dons adequados e guias com a missão dada pela espiritualidade maior de criar um terreiro, tendo um desenvolvimento mediúnico seguro, conhecimento básico e capacidade de mobilizar recursos materiais para o auxílio de muitos? Se ainda tiver dúvidas, o melhor a fazer é pertencer a um grupo mediúnico bem estruturado, ter humildade em aprender, preparando-se para a linda missão que a espiritualidade maior guarda em seus caminhos quando chamar. E quando enfrentar esse desafio, esteja forte para trazer luz a esse mundo que tanto necessita de auxílio. Antes de sair, não esqueça de ativar o sininho e deixar seu like. Semana que vem, um novo vídeo sobre nossa espiritualidade. Até a próxima!